Olá para você, a gente começa mais um episódio aqui com a Otimize. Estou aqui com o Guilherme, que hoje tem um convidado especial. Apresenta pra gente, Guilherme. Tudo bem, Juliano? Prazer Tudo estar aqui ótimo. novamente. E hoje trouxemos para conversar com a gente o Dr. Rafael Rocha Lopes. Ele é especialista em inovação e direito digital, é nosso consultor na empresa, nos orienta, nos mentora nos temas aí de direito digital. Então, Rafael, Rafael, bem-vindo então, né? Obrigado, Juliana. Obrigado, Guilherme, pelo convite. À disposição aqui para a nossa conversa de hoje. Que legal. legal. E a gente estava falando sobre Covid-19. Muita coisa aconteceu pós-Covid. O trabalho mudou, as pessoas mudaram. O que a gente pode destacar a partir de um pós-Covid? Bacana. Justamente eu convidei o Rafael para estar aqui conosco porque ele tem um texto muito bacana falando sobre o novo normal. O que nós vivemos hoje é o novo normal, né? Mas não vou eu dar spoiler aqui, né? Deixa o cara que escreveu falar por si só. Vamos Vai deixar lá, para o Rafa. especialista. Deixa quem sabe, né? Na realidade, praticamente todo mundo ficou especialista em novo normal, né? O novo normal já não é nem mais tão novo assim, já é o que eu digo, o velho novo normal, porque por conta da pandemia nós tivemos que nos adaptar a muitas situações novas. O lockdown obrigou as pessoas a reverem os seus comportamentos, obrigou as empresas a reverem como trabalhar com suas equipes e colaboradores, e isso fez com que a dinâmica do processo do trabalho em si tivesse que ser alterada. Em alguns casos, isso aconteceu de uma maneira mais tranquila, nas empresas principalmente mais organizadas. Em outros casos, criou uma grande confusão e a adaptação foi mais dolorosa. Então, é importante que a gente tenha em mente que essa transformação decorrente de um problema grande que se abateu sobre o mundo poderia ter tido fins diferentes, como teve fins diferentes, de acordo com a preparação de cada empresa, de cada estabelecimento, de cada conglomerado. As empresas responderam de maneiras diferentes, assim como as pessoas físicas, responderam de maneiras diferentes também. Agora, interessante, né, que a gente teve aí previsões para o mercado de trabalho. Algumas previsões eram aquilo mesmo, foram aquilo que a gente estava esperando, e outras não se concretizaram, até frustrando aí, né, algumas associações, algumas empresas, alguns trabalhadores também, né? Se vocês se recordarem, logo que o lockdown se espalhou pelo mundo inteiro, apareceram muitos futurologistas, muitos videntes que diziam Sempre que acontece. tudo mudou, ou melhor, que tudo iria mudar definitivamente. Inclusive pessoas que diziam que as empresas nunca mais voltariam para os seus prédios, que os grandes polos comerciais, as grandes empresas se esvaziariam, todo mundo ia trabalhar no campo, todo mundo ia trabalhar na praia, todo Tudo ia mundo ia mudar, né? trabalhar em casa, que as empresas ou pessoas que dependessem de aluguel teriam que mudar porque não teria mais prédios conglomerados alugados ou grandes construções de grandes conglomerados. E o que se viu foi que, com o retorno da normalidade, algumas coisas também retornaram à normalidade. As pessoas precisam desse contato humano, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Antes da pandemia, já havia quem trabalhava remotamente, em vários segmentos, tanto no setor público quanto no setor privado. Com a pandemia, isso aumentou, mas muitas dessas pessoas têm a necessidade de trabalhar com outras pessoas, de trocar ideias, de estar aqui como nós estamos, conversando e imediatamente tendo um retorno, uma posição. E isso facilita, inclusive, a tomada de decisões. Então, há aquelas pessoas que se adaptaram muito bem trabalhando fora da sua sede, da sede da empresa, e há aquelas pessoas que não conseguem administrar seu tempo, não conseguem gerir a rotina familiar, e isso acaba causando, se não houver uma preparação adequada por parte das empresas, um grande prejuízo coletivo, tanto econômico-financeiro para as empresas, quanto psicológico para os seus colaboradores. Nessa pegada, inclusive, tem um exemplo e um comentário para te fazer, né? O exemplo é de um amigo meu, que foi meu colaborador e somos amigos. Ele não se adaptou, ele não conseguia se adaptar ao trabalhar em casa. Como é que ele fez para criar essa adaptação no lockdown, né? Não podia sair, tinha que ficar em casa, mas tinha que trabalhar, produzir, etc. Ele precisava
fazer a rotina matinal dele, colocar uma roupa de trabalho, trocar de ambiente, ir para um escritório, uma sala fechada e ligar o seu computador lá. Ele precisava sentir essa rotina de mudança de ambiente para... Não, agora eu estou no trabalho. A mente dele tinha que estar condicionada a essa situação, né? Exatamente. Acordar, colocar a roupa para o trabalho. Quando acabou o lockdown, a gente viu, né? Os eventos bombaram. Não iria mais ter eventos presenciais. Nossa, durante a pandemia, no lockdown, a gente viu vários eventos presenciais. O metaverso era o futuro de tudo, e o metaverso se mostrou, por enquanto, pelo menos, quase um fiasco. E tu sabe que no podcast anterior nós estávamos conversando sobre organograma em rede, né? Falamos até do exemplo do Alibaba, né? Empresas que têm seu modelo de negócio uma estrutura mais leve, conectada com diversos especialistas, né? Ou seja, a nossa solução, a Otimize, ela foi construída para isso, e isso conecta com esse tema, porque as pessoas podem estar em qualquer ambiente de trabalho, se conectando à sua pauta de trabalho, aos seus projetos dentro da nossa solução. Ou seja, o modelo híbrido, né, esse novo normal, que é onde a gente vai chegar aqui nessa conversa, é isso, né? A minha produtividade não depende do meu ambiente físico, mas para eu como pessoa, eu tenho minhas preferências, ou eu tenho... Tá enraigado em mim ali, trabalhar daquela maneira, né? Ir para o meu escritório, enquanto que outros se adaptam mais facilmente a qualquer ambiente. Eu acho que é do ser humano isso, né? Interessante, né? Só fazendo uma colocação antes de entrar exatamente nesse ponto, eu ouvi muitos relatos de pessoas, além desse teu amigo, que necessitavam se vestir e se trajar como se fosse para o trabalho, inclusive em relação ao sapato, né? Não dava para trabalhar de chinelo que o cérebro não conectava. Perfeito. Então era absolutamente necessário para que eles conseguissem ter uma produtividade razoável. E é importante dizer também que em muitos casos a produtividade aumentou. Tem empresas que fazem comparação entre funcionários ou colaboradores que trabalham em casa e colaboradores que trabalham na sede, e a produtividade da sede é inferior e às vezes cria um problema em relação à produtividade de quem trabalha em casa, porque aí eles acabam levantando a régua, né, aumentando a régua. Mas é interessante essa tua colocação sobre a Otimize em relação a essa situação, porque é um sistema de gestão que facilita o momento híbrido que nós estamos vivendo. A pandemia serviu para a gente refletir sobre muitos aspectos, inclusive sobre as relações de trabalho. E a pandemia serviu também para agilizar muitos processos. Coisas que estavam projetadas para acontecer do início da pandemia em 5 ou 10 anos, aconteceram em 6 meses, 1 ano. Houve uma evolução. O sistema de gestão de projetos da Otimize é um exemplo de como isso pode contribuir. O que nós fazíamos antes, dependendo exclusivamente de uma relação presencial, hoje nós conseguimos fazer tanto presencial quanto remotamente por conta dessa aceleração, dessa catalisação que a pandemia proporcionou, ainda que de maneira forçada, para que as empresas conseguissem sobreviver de alguma maneira. Como você falou, né? Pré-pandemia, esse momento que a gente passou, já existia um modelo de trabalho remoto, né? Vamos lá, falando de outro amigo agora, ele prestou serviços para países emergentes fora do Brasil, na Europa, né? África ali, etc., que remotamente. Então, quantos programadores hoje prestam serviços em diferentes locais do mundo, né? Vamos lá, a tecnologia está ali para aproximar e facilitar as pessoas, os trabalhos, conectar, né? O que a gente comentava na vez passada ali do podcast sobre o organograma em rede. Então, o Otimize já veio com essa pegada, porque nós já temos isso no nosso DNA, né? A nossa equipe, ela tem essa liberdade de ser híbrida. E, por incrível que pareça, a maioria está diariamente lá no nosso escritório trabalhando. É uma opção da pessoa. Sempre, né, o que a gente comenta, né? Liberdade com responsabilidade. Todo mundo tem sua pauta, todo mundo sabe das suas entregas, todo mundo sabe do nosso comprometimento com o nosso cliente. Ter responsabilidade, né? Mantendo essa responsabilidade, mantendo a comunicação, porque o sistema também permite isso, tudo é possível, né? Estou conectado à internet porque eu tenho que estar fisicamente. Agora, o físico é diferente, né? O físico tem momentos que a gente precisa estar ali cara a cara, conversando, e tem momentos que tu quer se isolar para ser mais produtivo.
Acho que essa comparação faz sentido. Quando você está presencialmente, a interação acontece mais. Aliás, falamos disso há 2 podcasts atrás, né? Sobre o método Pomodoro, né? Você ter o seu momento de foco e não ser interrompido a cada momento. Talvez o home office ou a distância favoreça isso também, né? É interessante, falando aí das possibilidades dos desenvolvedores trabalhar longe, assim como muitas profissões. Lembrei dos nômades digitais, que são justamente essas pessoas que trabalham em qualquer lugar, a qualquer momento, estão ali com o seu computador, com o seu laptop, com o seu notebook, na praia, em casa, na piscina. Um restaurante, A promessa é que todos virassem isso, né? E aí não aconteceu. O que aconteceu no início da pandemia, é que todo mundo estava esperando o fim da pandemia para a gente ter um turbilhão de nômades digitais trabalhando no mundo inteiro. Cresceu muito, mas não se tornou a realidade, né? Como outras que nós falamos hoje também. Não se tornou uma realidade nem uma verdade absoluta. É necessário. Coincidentemente, eu estava ouvindo uma conversa, um podcast sobre conversa fiada, o small talk. Nas reuniões presenciais, isso sempre acontece no início. Para esperar alguém que está atrasado, para dar uma quebrada de gelo. Nas reuniões online, isso não acontece, porque o pessoal desliga a câmera, desliga... né? Tem suas vantagens e suas desvantagens, mas é interessante como nós tivemos que nos adaptar a uma realidade que se mostrou diferente daquela projetada no início da pandemia. E mecanismos que facilitem essa comunicação, seja presencialmente, seja trabalhando na sede da empresa, seja trabalhando remotamente, são extremamente importantes hoje para aquelas empresas que querem alcançar um sucesso com mais organização. O Guilherme falou desse caso, né, desse amigo dele que tinha essa situação de colocar na cabeça que estava ali trabalhando, tinha que vestir aquela roupa de trabalho. Assim também como teve muitas pessoas que voltaram ali para o presencial, mas ficaram com dificuldade dessa volta. E muitas pessoas preferiram ficar no híbrido, né? Tem gente que se adaptou muito bem em casa, né? E essa volta também, ela precisa ser uma volta com responsabilidade, né? E eu entendo que hoje as empresas também mudou assim um pouco o perfil de algumas delas. Por exemplo, não tem necessidade de estar sempre ali na empresa. O presencial é importante, mas nem sempre, né? A gente vê, aqui na nossa região mesmo a gente vê muito isso. Em empresas, fábricas mesmo, né? Indústrias, onde nem todos estão ali todos os dias. Então, esse é um perfil novo também que a gente passou a ter, né? O fato da semana de 4 dias úteis que tem se pregado bastante e que eu particularmente vejo que é um caminho bem interessante, traz junto a questão da responsabilidade, né? E traz junto a necessidade de mecanismos, de plataformas, de programas que viabilizem isso. Não dá para fazer numa empresa padrão, tradicional, sem nenhuma informatização, uma semana de 4 dias, se não houver como controlar isso. Né? Se quem não está lá no quinto dia daquela semana, não tiver numa eventual emergência ou mesmo numa situação atípica, como saber o que está acontecendo? Então, todas essas vantagens e necessidades que a sociedade e a economia moderna, a economia inovadora principalmente, estão exigindo dos gestores da empresa, dependem muito de organização, responsabilidade e plataformas que atendam às necessidades das empresas. E nessa pegada, Rafa, eu vou fazer até uma provocação agora para ti, né? O que mudou na tua vida, né? Porque você, advogado, a gente tem uma legislação extremamente complexa no Brasil trabalhista e também de responsabilidade em relação aos dados, né? Nós somos um sistema, nós armazenamos dados de clientes. Nós, por sinal, temos um especialista que nos atende e nos ajuda muito nessa questão aí. Dizem que é muito bom. Dizem que é bom. E nós, no próprio sistema, existem recursos ali onde a gente busca deixar claro essa responsabilidade com os dados que nós temos e que a empresa precisa ter e o colaborador precisa ter, né? Como isso impactou, não só nos sistemas, mas nas empresas, essa questão de eu estar fora da empresa com dados da empresa. O que aconteceu no teu dia a dia sobre isso?
Na realidade, a proteção de dados já vem de antes da pandemia e, obviamente, ela se fortaleceu ou as cobranças em relação a isso aumentaram muito com a pandemia, porque muita gente trabalhou de casa e, em muitos casos, trabalhou de casa com equipamentos próprios e aí se cria um grande risco. E aí tem esse detalhe, né? A empresa precisa fornecer o material para o trabalho. E aí trabalhou com material próprio, dentro do ambiente próprio, para um terceiro. Existe o BIOD ou CIOD, que são traga seu próprio equipamento, ou escolha seu próprio equipamento, né, nas expressões originais em inglês. E existe a necessidade da empresa dar condições. E aí, vejamos, muita gente queria trabalhar em casa porque economizaria tempo de transporte, principalmente nas grandes cidades, e combustível. Ao mesmo tempo, reclamavam que teriam que consumir água em casa, energia elétrica em casa. Então, existe uma balança, é necessário colocar tudo isso na balança para avaliar o que é melhor para os dois lados. Mas em relação, voltando à sua pergunta, Guilherme, em relação às mudanças na minha área, na área jurídica, na legislação e a interpretação dos tribunais em relação a tudo isso, é algo que não acontece da noite para o dia. É algo automático, é algo paulatino. Os tribunais têm entendido com um pouco mais de flexibilidade essas novas situações do que se entendia antigamente. A legislação sempre vem depois dos fatos, né? A vida da sociedade não é previsível do ponto de vista jurídico, então os fatos têm que acontecer, a gente tem que ter uma situação nova para o legislador criar uma lei nova que proteja ou que abarque aquela situação para a gente ter o que a gente chama de segurança jurídica. Então, houve mudança sim, as empresas se adaptaram a essas mudanças, tem muita coisa para melhorar, nós temos uma legislação trabalhista ainda bastante engessada, mas que já foi muito flexibilizada no sentido positivo e temos um caminho pela frente para deixar a transformação necessária acontecer. Né? Não é o tema do nosso assunto hoje, mas vamos falar rapidamente sobre os motoristas de aplicativo ou entregadores de aplicativo. Perfeito. Eles estão num limbo, né? E isso tem que ser ajustado. Então, quando a gente fala de pessoas que trabalham remotamente, elas não estão mais no limbo, estiveram em algum momento, não estão mais. Existe legislação para isso. É importante que a empresa tenha consciência, como a Otimize tem, da responsabilidade, não só em relação aos empregados, mas em relação, ou colaboradores, mas em relação principalmente aos seus clientes. Porque há uma necessidade de que as ferramentas que são dadas para os colaboradores atinjam a obrigatoriedade de proteção de dados que se espera de uma plataforma que trabalhe com gestão de projetos, gestão de pessoas ou qualquer outro tipo de gestão ligada a terceiros. Perfeito. Quero enfatizar isso, né? Momento merchan agora. Enfatizar isso, né? A gente foi buscar na tua expertise, na tua experiência, esse subsídio justamente para estarmos amparados, né? E para proteger o dado dos nossos clientes e os nossos dados também. Né? O nosso colaborador também está ali em evidência. E também buscamos os parceiros adequados. Como buscamos você, hoje nós trabalhamos com a Microsoft, com a nuvem Azure, o que nos garante backup, redundância, segurança de dados. Então, todo esse aparato, toda essa estrutura necessária para entregar uma ferramenta de qualidade, poder gerir seu time à distância, ter seus projetos com prazos claros. E tudo que a gente já vem conversando nos nossos podcasts aí, estão dentro da ferramenta Otimize, mas tem todo esse aparato, tem toda essa preocupação de background aqui, né, de ter um atendimento humanizado, das pessoas estarem qualificadas, treinadas, e os dados dos clientes protegidos. E os dados são importantes, né, porque dá uma confiança para a empresa, né, que está chegando com a Otimize, né? Para os clientes. E tocasse num ponto muito importante, Guilherme. Não basta ter a melhor constituição documental, jurídica, não basta ter o melhor programa, o melhor sistema, se não tiver uma equipe preparada. Em 90% dos casos, o problema está no operador, está numa falha de preparação de quem vai trabalhar com os dados. Então, é importante que, além de uma ferramenta forte como a Otimize tem, de um respaldo jurídico que a Otimize tem,
tenha equipes preparadas, como a Otimize faz com as suas equipes. Inclusive, ele já está deixando o gancho, né, para o próximo papo que a gente vai ter. Então, tipo, isso é importante tu ter falado isso, porque a gente vai falar disso no nosso próximo papo. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria voltar rapidamente para a gente falar sobre economia, porque quando a gente chegou nessa parte da pandemia, muito se pensou, recessão econômica, o Brasil está afundando, a economia está afundando, muitas empresas ficaram preocupadas com isso. E hoje a gente já vê um outro cenário, né? A gente já vê as empresas crescendo, novas empresas surgindo, e eu acho que a Otimize também tem recebido empresas que passaram por essa preocupação, né? E que hoje estão mais tranquilas nesse sentido econômico. Crises mundiais, sanitárias ou não, sempre obrigam a repensar muita coisa. Então, quando a gente tem uma situação como essa de empresas correndo riscos porque houve uma paralisação, a gente não pode esquecer daquele velho ditado, não sei se é um ditado, essa altura do campeonato, mas aquela expressão que diz que enquanto algumas pessoas choram, outras vendem lenços. E tem tantos outros parecidos com o mesmo tema. Esse medo que todos tiveram, e um medo absolutamente justificável, principalmente dos empreendedores em relação aos seus negócios e dos empregados em relação aos seus empregos, tiveram que ser mobilizados com a parte criativa e gerencial. As decisões corretas facilitaram a sobrevivência de muitas empresas. Não salvaram todas, mas facilitaram a sobrevivência de muitas empresas. E como a gente falou lá no começo, uma empresa preparada, uma empresa organizada, uma empresa com seus objetivos claros, conseguem muitas vezes ultrapassar algumas fases difíceis por conta dessa preparação. A gente vê isso acontecer muito e viu isso acontecer muito. Infelizmente, nem todas conseguiram sobreviver à pandemia, como não conseguiram sobreviver a diversas outras crises que nós tivemos, econômicas ou sanitárias, ao longo do último século. E mais um ponto, toda situação como essa obriga à inovação. Empresas que não se inovarem, que não mantiverem uma cultura de inovação, considerando que nós provavelmente teremos outra pandemia nesse sentido, em tempo bem mais curto do que as duas últimas, tendem a sucumbir no mercado econômico. E nós temos previsto aí um próximo papo, né, Juliano, sobre essa questão do preparo. Às vezes não é nem só a inovação, né? Tem alguns fatores, eu vejo ali, depende do nicho do mercado que a empresa atua, né? Eu vejo que o setor de gastronomia sofreu muito, né? Porque o cliente não podia mais ir lá e teve que se inovar, né? Cultura em geral, né? Quantos que eu conheço ali que não faziam delivery, de repente estava todo mundo fazendo delivery. Então, movimentou. Todo mundo deu o seu jeito. O ser humano ele é criativo, ele é resiliente, ele é adaptável, ele vai encontrar um caminho. Ponto. Porém, às vezes não é nem inovação. É só o fato de ter que se organizar. Quantas empresas... É saber gerenciar a crise ali, né? Quantas empresas tocavam o seu dia a dia com toda a sua equipe ao redor de uma mesa ali e no caos que viviam a coisa funcionava. Mas de repente cada um foi para um lado, trancado em sua casa e precisou organizar. Mas sabemos, né, Juliano? Esse é o papo do nosso próximo podcast aí, onde a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a necessidade de capacitar pessoas, que o Rafael já colocou aqui na questão, inclusive, da LGPD, né? A questão de ter sistemas adequados, mas ter processos claros para que a coisa flua de maneira organizada e produtiva. Manda, Rafa. O que eu digo para vocês sempre, a gente precisa de um sistema, e aplico no meu escritório, de um sistema à prova de mortes. Se o cara responsável por aquele determinado passo morre, e ele carrega tudo com ele, em algum momento isso vai se resolver. Mas em quanto tempo isso vai ser resolvido, né? E o quanto isso vai custar para um empreendimento ou para uma empresa? Então, um sistema à prova de mortes significa que se alguém falhar, for demitido, morrer, desistir, resolver que não quer mais trabalhar, der uma pira qualquer, como é que a empresa vai continuar? Está no sistema, Exatamente. Está na plataforma. E hoje em dia, o que a gente não tinha há pouco tempo, a informatização facilita a vida. Só tem que saber escolher e utilizar, porque não adianta ter, assim como a LGPD, não adianta ter um processo bonito, uma plataforma bonita e não saber utilizar. Exatamente. Até já falamos isso em outros papos, né? Sobre o famoso caderninho, onde está tudo anotado no caderninho, na agenda ali. Né? Aí o caderninho se perde, ou a pessoa morre, exatamente acontece isso. O caderninho sempre vai voltar, pelo visto. Né? Não, isso vai ser papo eterno do nosso podcast, né? Pessoal, muito obrigado. Foi muito legal a nossa conversa e até a próxima. Valeu, obrigado.